meus amores, tudo de boa com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, gente, eu me chamo Vanessa, sou a mãe da Cauane Gabriele, de 8 meses, que é portadora de hidrocefalia. E aqui eu conto um pouquinho da historinha dela. E hoje é a continuação do último vídeo que eu postei aqui do canal, sobre o nascimento da Cauane e sobre o que a gente vivenciou. Então, gente, desde já eu espero que vocês curtam, comentem o que foi que achou. Se inscreve aqui nesse botãozinho aqui vermelho se você é novo, se você tá chegando agora. Beijão, sejam bem-vindos. Para os amigos que estão aqui seguindo a rede desde o início, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo, quero agradecer muito a cada um de vocês. Cada dia mais esse canal tá crescendo e eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Gente, primeiramente eu quero falar pra vocês assim, a gente parou lá no último vídeo do nascimento da Cacazinha, que após eu ter ela, eles já levaram ela pra UTI. Então, eu tenho aqui o cartãozinho da Cacá, aqui ó, que vem falando algumas informações aqui da Cauane, do nascimento dela. Por um exemplo, a Cauane nasceu no dia 28/6, né? Nasceu no dia 28/6, nasceu de 11h53 da manhã e pesando 4,372 kg e 51 centímetros. Então nasceu um nenenzão grande, muito gordinha. Vou deixar umas fotozinhas aqui pra vocês, babá, tios, babãos da Cacá. Vou deixar uma fotozinha aqui pra vocês verem como foi assim que Cacá nasceu. Então, no início do nascimento da Cauane, eu vou falar coisas íntimas minhas, tá, gente? Do meu pensar e do que eu senti. E não cheguei assim a mencionar ou falar com ninguém. Então, quando a Cacá nasceu, eu lembro que eu falei pra vocês que eu tinha pedido pra menina tirar umas fotozinhas. Então, tiraram muita fotozinha da Cacá quando nasceu, a cabecinha assim muito alterada, sabe? Assim, eu fiquei meia pensando sobre o que as pessoas iam falar ou pensar de Cauane. E olhar assim, às vezes muita gente que julga, né? E olhar as fotinhas da minha filha e eu tinha medo que postar e alguém vir com uma palavra que me machucasse, entende? Aí eu vi os bebês das minhas amigas que estavam tudo grávidas assim, até junto comigo, né? Até conhecidas, né? E tudo tendo nenenzinho, sabe? E tudo postando aquelas fotos lindas, maravilhosas, com a bebezinha já prontinha, com a tiarinha, toda de rosinha. E eu achando aquilo mais lindo. E eu falava assim com Deus, meu Deus, como eu queria estar nisso. Como eu queria estar no lugar dela. Meu Deus, como eu queria poder vivenciar esse momento com a Cauane, Jesus. Mas seja da tua vontade, seja feita a sua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. E assim foi. Aí quando eu subi lá pra cima, depois que eu tive Cauane, que esperaram ver se eu ia ter mais hemorragia, porque o meu parto foi muito complicado, gente. Quando tiraram a Cauane, pelo fato de Cauane ter a cabeça muito grande e ela ser grande, ela estava colada tanto aqui em cima quanto embaixo. Então, para tirar, ela já teve uma dificuldade. E assim que Cauane saiu, eu não sabia, me falaram depois. Eu tive hemorragia, uma grande hemorragia. E ali eles tentaram conter a hemorragia. Eu estava já sentindo algumas dores, eu não sei se foi o efeito da anestesia que estava passando. Sei que ali eles aplicaram outra anestesia e eu apaguei. Quando eu fui acordar, já era noite, aí eles me subiram lá para o quarto lá, e eu fiquei lá, levantei lá para as 10 horas, graças a Deus, assim, eu tava com a sonda, então eu não precisava ter que estar levantando para ir no banheiro, então eu levantei só para não ficar deitada, porque vocês sabem, quem passa por uma cirurgia não pode ficar muito tempo deitada, assim, tem um determinado tempo, aí depois você tem que levantar, tem que tomar banho, tem que se organizar, sabe? Então, foi isso que eu tava fazendo. Até eu cheguei a comer, lanchei lá uma frutinha que deram pra mim. E todo momento as pessoas monitorando a minha glicemia. A Cauane acordou agora. Oh, meu Deus! Pera aí, gente, eu vou ver aqui com ela, já eu volto de novo com vocês. Então, voltando ao assunto, olha quem acordou. Deixa eu baixar a câmera aqui pra vocês verem. Eu acho que ela acordou com fome, essas são as horas dela dormir. Mas ela deu aquela acordadazinha porque ela não está se alimentando, pelo menos hoje ela não está se alimentando como deveria. Ela está se alimentando aos pinguinhos. Aí por isso que ela acordou, não conseguiu dormir bem. Porque essas horas geralmente ela dorme bem, sabe, gente? Voltando ao assunto. Eu tô aqui todo momento monitorando a mamadeira, tá? Com a mãozinha por baixo, que ela tem uma dificuldadezinha. Então não imagina assim, tipo, eu tô falando com vocês e tô aqui esquecendo da Cauane. Não tô, tá? Tô aqui sempre monitorando ela. Aí, gente, aí eu subi lá para o quarto e levantei, comi direitinho, eu fiquei me preparando psicologicamente
pra outro dia ir na UTI ver a Cauane. E ficava me perguntando o que é que eu ia sentir quando visse realmente a Cauane. Porque assim, eu não esperava não esperava o que eu ia ver, assim, eu não sabia muito o que esperar. Porque quando a Cauane nasceu, eu vi ela toda cobertazinha, sabe? Com uma faixa na cabecinha, então eu não via a Cauane de fato. Então eu não sabia o que esperar, então eu tava muito nervosa e ansiosa. Eu sou bastante ansiosa. Aí eu lá no quarto eu olhava pros lados, as meninas tudo com seus nenenzinhos lá nos berçários, sabe? Amamentando. E eu olhava no meu berçário assim. Tava a bolsinha dela, as coisinhas dela, o peito lá, né? Sem neném. E eu ficava pensando como daria tudo pra estar com ela ali. Sabe? Mas aquela ali era a minha realidade. Eu tinha que lutar ali, né? A minha luta. Aí amanheceu o dia, vieram meio-dia, a minha glicemia tava muito baixa, ficaram até com medo, deram um corre, o povo, os médicos saíram correndo, ficaram trazendo logo bolacha, suco, tudo pra a minha glicemia aumentar, né, subir, porque tava muito baixa, tava 51 se eu não me engano, e eu tava com muita dor de cabeça, muita agonia assim, aí eu não fui ver ela ali, naquele exato momento pela manhã como eu queria. Aí eu esperei passar aquilo tudo que eu tava sentindo, me alimentei, tomei um banho. Aí a ficha tava começando a sair, eu ia pra janela, né? Porque da janela dava pra mim ver onde que era a UTI que ela tava. E eu ficava imaginando, assim, era como um medo, assim, um medo, eu tinha medo, sabe? De chegar lá e ouvir notícias ruins, eu tinha medo, sabe, de ir lá. Então eu ficava querendo ir, ao mesmo tempo eu ficava sem querer ir. Aí eu tomei coragem assim, sabe, de tarde, né, quando eu já tava um pouco melhor. Aí fui, né, sozinha, cheia de ponto, né, com acesso na mão. Tem até uma fotozinha eu segurando a mãozinha dela pela primeira vez aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Aí eu subi lá e tipo, se eu tivesse assim um pouco mais de coragem, eu deveria ter gravado aqueles momentos todos para ser compartilhado. Porque eu não sei de fato explicar, mas eu vou tentar. Aí quando eu fui entrando na UTI, né, vocês sabem que UTI é lugar só de criancinhas graves, a gente tem que ter todo um trabalhinho para poder entrar assim, em questão de roupa, em questão de cuidados. Aí eu coloquei a touca, coloquei 2 máscaras, coloquei um aventalzinho, tudo direitinho. E fiquei entrando aos poucos, olhando de lado a lado, porque tinha um bocado de quartinho onde tinha vários bebês. Eu tava procurando a minha bebê. E aquele procurar parecia eu estar andando em câmera lenta, um turbilhão de pensamentos, um desespero, uma aflição, uma agonia, um misto de sensações que eu não sabia explicar naquele exato momento. E de repente, quando eu olho assim para o lado, foi uma das coisas que mais marcou até hoje. Quando eu olhei assim para o lado, eu vi 2 bebezinhos com o mesmo problema, com hidrocefalia. Só que um com a cabeça maior que o outro. E eu olhei assim pra neném e fiquei sentindo tanto, meu Deus, eu fiquei, Jesus, será que tem jeito esse neném? Aí quando eu olhei assim pra baixo, tinha lá, RN de Vanessa Ferreira da Silva. Gente, juro, eu queria abrir um buraco no chão e me socar. Eu não tava preparada para aquilo. Eu tive um susto muito grande. Eu fiquei imaginando, Jesus, ela não vai sobreviver. Não tem como. Não tem como, só o milagre. Porque assim, a cabeça dela era muito grande. Não dava pra ver o olhinho dela, dava pra ver tudo branquinho, porque a cabeça dela tava num nível tão grande que o olhinho tava pra baixo. Só ficava branquinha, dava pra ver a veia da cabeça inteira dela. Ela não tinha cabelinho, né? Dava pra ver muita veia na cabeça todinha, dava uma dó, sabe? Ela tentava abrir o olhinho assim, mas a parte pretinha do olho não mostrava, só mostrava branco. Porque o olho ficava trêmulo também, tremendo, sabe? E eu ali me perguntava, Jesus, fora isso, ela ainda tem problema no rim, meu Deus, essa menina não vai aguentar. Eu olhava assim pra ela e achava que ela não ia sair dali. Eu achava que ali ela tava sofrendo, sabe? Aí eu, meu Deus, se ela estiver sofrendo, se ela não for pra ficar ali, eu falei em mente, eu me arrependi, sabe? Também não falei isso pra ninguém, tô falando aqui no canal, porque eu tô me abrindo de fato pra vocês. Assim, naquele momento eu disse, Jeová, se não for pra ela ficar comigo, não deixa ela sofrer.
Se não for pra eu ir pra casa com ela, leve ela, mas não deixe ela sofrendo. Aí eu lembro que eu olhei ela assim, fiquei lá chorando, segurando a mãozinha dela, fazendo carinho na cabeça dela, falando que eu amava ela, que eu queria tanto que ela pudesse ficar comigo. Sabe, eu fiquei passando coisas positivas, mas não tinha como parar de chorar. Não tinha como. Eu tinha presenciado, tipo, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Nunca tinha visto um nenenzinho daquele jeito. Eu não sabia o que esperar. Quando eu vi a Cauane, pra mim, foi, não tem jeito. Eu acho que ela não tem jeito. Pra mim, aquilo ali era algo que, sabe, ela tava ali só tomando paliativos, esperando a hora, sofrendo, e por isso eu fiquei imaginando o que tá com ela a todo momento. Eu sempre falei da barriga assim. Houve uma parte na minha gestação no finalzinho que meu marido ficou tão deprimido pensando que ela não ia sobreviver, que ele não queria mais tocar na minha barriga porque ele achava que iria se apegar cada vez mais e não sabia como lidar com a perda depois, sabe? Aí eu peguei e disse, não, a gente não pode pensar assim, não importa se ela venha viver um dia, uma hora, ficar com a gente uma semana, duas, não importa. O tempo que Deus nos proporcionar com ela, ela vai ser muito amada, ela vai ser muito querida. Eu vou amar ela a todo momento. Eu vou dizer isso a todo momento para ela. Da barriga até quando Deus quiser. Mas eu vou amar ela como ela vem, da forma que vem, como seja, vai ser amada. Aí quando eu vi ela, eu não demorei muito tempo porque eu tava no terceiro dia de cesariana. E eu tava sentindo muita dor na minha cirurgia. E como eu tinha sido um parto muito complicado, eu não podia ficar muito em pé. Então eu fiquei com ela lá. Vi elas com a mãozinha assim, com faixinha, sabe? Que nem fosse uma luvinha, sem touca. Lençolzinho bem fino e na UTI é muito frio. Aí eu ficava pensando, ela tá com frio, aí eu fiquei toda agoniada. Aí eu corri, né, fui lá pro meu quarto, descansei, no outro dia eu voltei com lençolzinho, luvinha, touquinha, mas falaram que não podia, na UTI não podia entrar com nada do tipo pro bebê, pra não ter nenhum tipo de bactéria assim e contaminar lá o ambiente. Aí, mas mesmo assim eu ficava agoniada, porque eu sentia frio e achava que ela tava sentindo frio também, sabe? E eu ficava naquela. E isso eu fui visitando a Cauane todo dia. Quando chegou no quarto dia, me fizeram uma ultrassonografia em mim lá, porque eu ainda estava internada, eu não tinha tido alta porque eu estava com muitas dores. E como eu tinha tido hemorragia, eles suspeitavam que eu provavelmente tinha tido outra hemorragia interna. Aí ia ter que abrir e fazer todo o processo pra organizar dentro. Aí eu desci, né, toda ponteada lá, dolorida pra caramba de tanto ir e vir. Que eu ia todo dia lá onde Cauane tava, independente de dor, independente do que eu estivesse sentindo, eu ia todo dia ver ela. Aí no quarto dia eu fui, fiz a ultrassom do abdômen total, aí viram que tava tudo ok. A minha cicatrização tava tudo ok. Então assim, não tinha por que eles me deixarem ali, né? Já que eu não tinha nada assim. Aí me deram minha alta e eu já tava desesperada porque eu moro em Palmares, eu tava em Recife, meu esposo tem casa lá, a família dele mora lá também, mas eu estava pensando, eu não queria ficar longe da Cauane, eu não queria, tava fora de cogitação isso pra mim. Eu ia sair de lá com minha filha, eu coloquei isso na minha cabeça, mesmo depois das médicas ter dito pra mim que talvez eu não saísse com ela, olha ela aqui, mas eu botei na minha cabeça que Deus ia operar um milagre na vida de Cauane. E eu ia presenciar um milagre. Assim, gente, vou contar uma história pra vocês. O vídeo também vai ser novamente muito longo, desculpa aí. Quando eu não servia a Deus antes, né? Hoje eu sirvo a um Deus muito grande, porque eu presenciei o poder dele, o quanto ele é grande e o quanto ele nos escuta, o quanto ele nos abraça quando a gente está em aflição. Então eu pude ver o quão grande é o meu Deus. Então por isso que hoje eu sirvo a ele. Então assim, gente, teve um momento na minha vida que eu ficava questionando por que eu não era evangélica, ou por que as pessoas aceitam ser evangélica, o que é que acontece com elas. Eu tinha essa questão comigo. O que é que acontecia? Ela presenciava um milagre, Deus fazia uma obra na vida dela, muita gente falava que se encontrava com Deus e eu não entendia, não sabia explicar isso.
Gente, vocês estão escutando o chorinho, é Apolo que tá aqui, tá? Vem, Paulinho, pra cá, vem. Vem ficar aqui com a mamãe. Vem, sobe, filho. Sobe. Olha lá aqui, gente. Ele tá chorando, querendo ir lá pra fora. Porque pra gravar com vocês, ou pra vocês, eu venho aqui pro quarto. Porque eu tenho mais tranquilidade e tem menos barulho. Porque vocês podem ver que às vezes tem uns barulhinhos por aqui, né? Relevem, tá, gente? E assim, voltando ao assunto, eu ficava questionando o porquê as pessoas eram evangélicas ou se tornavam evangélicas. O que aconteciam com ela de fato para elas se tornar evangélica, servir a Deus e para a igreja, aquilo. Porque eu não me via, sabe, assim. Nunca me via. Disse, o que é que poderia acontecer para eu ser evangélica, eu ficar frequentando a igreja e tal. Acho que nada, porque só se algo acontecesse assim com um filho meu, eu presenciasse um milagre assim, isso seria o essencial assim, para eu poder vir acreditar naquilo, se algo acontecesse de fato assim comigo, que eu viesse a sentir a presença de Deus, sabe? Aí eu ia saber de fato. Ela rindo. É, mamãe. Aí, gente, deixa eu voltar ao assunto, né? Vou resumindo esse assunto aqui em questão do meu acreditar. Depois eu vou contar a história para vocês entender esse assunto que eu tô falando para vocês, que um completa o outro. E no final eu vou lhe falar para vocês como que foi. Aí no quarto dia, a menina me falou sobre a Casa das Mães, que é uma casa de apoio que tem lá no IMIP. Então eu disse que queria ir pra lá. E só ia sair do hospital com a minha filha. E assim eu fiz. Lá, gente, infelizmente, por conta do coronavírus, ninguém toca em nada teu. E, tipo, pra me ajudar, ninguém me ajudou em nada. Eu que peguei as bolsas, tudo que eu tinha. Mesmo com 4 dias de cesariana. E eu tava sozinha, porque nesse momento o meu esposo tava numa luta pessoal dele também, espiritual dele. E eu tava na minha. Foi da forma que Deus trabalhou na minha vida e na dele, né? Foi separados nesse momento. Então ele tava vivendo uma luta dele e eu tava vivendo a minha. E infelizmente a família dele lá não tava podendo ficar comigo. Não porque eles não queriam, porque eles queriam ficar, sabe? Eles queriam ficar lá comigo, queriam me visitar e tal. Mas por conta do coronavírus, que nesse tempo tava muito casos, eu preferi que não. E também a mãe dele, ele já é uma senhora, né? Então fiquei meio preocupada. A irmã dele também queria visitar lá, mas não podia visita. Não podia ficar ninguém com ninguém. A gente tinha que ficar sozinha. Ninguém tinha acompanhante lá. Todo mundo ficava sozinho. Então, eu fiquei sozinha lá, não foi porque, assim, a família dele não queria ficar comigo, nem porque a minha também não tinha quem ficasse. Não foi por isso, eu fiquei sozinha o tempo que eu fiquei internada lá, por conta que não podia ficar acompanhante, tá, gente? Não queria, não. E até eles queriam visitar, mas eu fiquei com medo, sabe? A irmã dele disse, não, a gente tá vendo pra visitar eu e mãe, e aí ver você e a menina. Mas não podia, gente. As bichinhas, fiquei com dó, queria tanto poder ver e abraçar, sabe? Ver uma pessoa, família assim perto, mas não podia, infelizmente não podia. Aí só quem podia visitar a Kaone era eu ou o pai dela. Aí voltando ao assunto, eu fui pra casa das mães, né, lá, e fiquei 13 dias lá. Confesso a vocês que não foi fácil, não foi fácil de forma nenhuma. É uma casa enorme, com vários quartos, com diversas camas, com várias mães, todas com nenenzinho internado, todas com pessoas ali com 3, 4, 5 meses ali internado, com seu bebê ainda não teve alta, desde que nasceu tá no hospital. Conheci muitas mães, até uma gravidinha lá, sabe? E tipo assim, eu me senti no meu lugar, eu não me senti assim bem, não me senti à vontade, eu fiquei receosa. Tinha muitas meninas lá que estavam passando pela mesma situação que a minha ou pior. Mas assim, eu não tinha ânimo de conversar com ninguém, então fiquei muito no meu cantinho, isolada, sabe? Oi, mulher. E assim, quem já ficou na casa das mães sabe que quando você tá lá, tem as pessoas do hospital que cuidam assim da limpeza e fica lá vigiando, assim, tipo, vigiando pra ver quem entra, que sai, fica abrindo as portas, sabe, para as pessoas que vêm e que saem. Aí ficava sempre alguém lá cuidando da casa referente à entrada e saída das pessoas. Mas não em questão de nos ajudar com nada, não, sair nada. Então, assim, a gente mesmo cuidava das próprias higiene, a gente mesmo cuidava da nossa cama, da nossa roupa para lavar, da nossa própria comida. Não vinha comida para lá, raras vezes iam.
sabe? Então, assim, pra lavar roupa era eu, pra arrumar a cama era eu, pra fazer minha higienização, tipo tomar banho, fazer aquelas coisas que geralmente quem tá de cesárea não faz. Eu tive que fazer tudinho. E assim, era muito difícil, porque ali eu ficava sentindo muita dor nas costas, muita dor na cirurgia. No quarto não tinha assim tantos ventiladores suficientes, então era muito quente. Era muito quente, os lençóis eram do hospital, eu ficava louca por um travesseiro. Depois meu esposo levou um travesseiro, umas coisinhas que a minha sogra mandou e me ajudou bastante. Assim, e ali eu fiquei durante 13 dias, indo e vindo. Isso foi no quarto dia que eu tinha chegado lá. Aí eu ficava só imaginando e questionando quando que ia ser a cirurgia da Cauane, sabe? Que eu queria tanto, tanto, tanto ver ela com a cabecinha menorzinha, ver ela bem, sabe? Eu ficava louca querendo aquela cirurgia. Aí quando foi no quinto dia, se não me engano, eu cheguei lá e tinha uma doutora em reunião com os outros médicos e enfermeiros, né? Tratando sobre o caso da Cauane, especificando que... Eu só escutei ela falar assim, a RN de Vanessa, porque até então Cauane não tinha nomezinho lá na ficha, então era chamada como RN de Vanessa. A RN de Vanessa também vai fazer a cirurgia. Aí, tipo, eu parei no tempo lá gelando, eu colocando a máscara, sabe, na hora de entrar, fazendo aquele processo de colocar a touca, tudo de higiene pra entrar na UTI. Aí eu escutei ela falando, RN de Vanessa vai entrar em cirurgia. Aí eu parei assim no tempo, RN de Vanessa, tipo, tentando assimilar aquilo ali, sabe? Eu disse, RN de Vanessa, eu sou Vanessa. Eu não sabia se eu falava RN de Vanessa, eu dizia, eu sou a Vanessa, a mãe da Cauane, e fiquei, tipo, gaguejando, sabe? Mas ali naquele momento elas me entenderam. Ela disse, ah, você é a mãe da bebezinha. Eu disse, sou a mãe dela. Ela disse, ó, a gente tá preparando tudo pra cirurgia dela. Provavelmente vai ser hoje. Eles já estão em jejum e já estão com o acesso, tudo pronto pra cirurgia, viu, mãe? Aí ali eu me desesperei. Comecei a chorar, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Quase que eu caio lá e perguntaram assim aos médicos, você tá bem, mãe? Quer sentar? Eu disse, não, tô ótima, tô maravilhosa, graças a Deus, tô feliz demais. Isso tudo é felicidade, se preocupe, não, tô bem, tô bem. Aí corri, fui olhar ela, sabe? Cheguei lá e fiquei conversando com ela, explicando a ela que ela ia fazer cirurgia, que eu ia ficar ao lado dela o tempo todo, que o tempo todo a mamãe ia estar ali perto. Vou até mostrar umas fotozinhas pra vocês quando ela entrou pra cirurgia. Eu fiquei com a touquinha dela, que foi a primeira touquinha que ela usou. Se eu não me engano, foi a primeira touquinha que ela usou. Aí eu fiquei segurando a touquinha, esperando ela voltar de cirurgia. Aí ali, a cirurgia não aconteceu necessariamente de manhã. Eu pensei que ia acontecer de tarde. Aí fiquei eu indo e vindo, sem parar pra me alimentar direito, sem parar pra tomar um banho, pra nada. Que eu fiquei, tipo, se ela for pra cirurgia, eu tenho que estar perto. Eu não quero que ela vá só. Eu quero estar ao lado dela o tempo todo. Então, todo o tempo eu ia e via. E, tipo, da casa das mães pra o IMIP era mais ou menos uns 8 minutinhos assim andando, tinha que pegar o elevador, subir até o quinto andar, que ela estava no quinto andar, e esse processo eu de ponto, cirurgiada, era mais ou menos assim, era muita coisa que Deus me deu nesse tempo e muitos livramentos, né? Aí ela não foi cirurgiada de manhã, não foi cirurgiada de tarde, eu indo e vindo, eu lá esperando nada. E assim, ela foi cirurgiada à noite. Aí à noite eu fui lá às 7 horas. O amiguinho dela, o Murilo, que é uma bênção de Deus, é uma bênção maravilhosa, esses dois meninos, né? Que eram o Murilo e a Cauane. Aí o Murilo entrou primeiro pra cirurgia, né? E a mãe dele já tava me avisando, ó, o Murilo entrou agora, corre que a Cauane tá aqui. Porque a gente sempre dizia isso. Se uma não tiver, a outra cuida, olha e cuida do filho uma da outra. Porque às vezes ela não podia ir. Às vezes eu não podia ir porque eu tava com alguma dor, alguma coisa. Ela já dava uma olhadinha na Cauane, mandava foto. E assim a gente ia se ajudando. Olha eu, baba. Converse. Conta as histórias pros tios. Aí assim eu corri. Quando ela me falou, eu corri, vim embora logo. E fiquei lá esperando até a hora da cirurgia. Cheguei, era 7 e pouca. Cauane entrou pra cirurgia, eram as 9 horas. Saiu quase 9h40. Saiu tudo super bem. Os médicos falaram que foi um sucesso. Cirurgia de Cauane, tava tudo bem. A Cauane nem parecia que tinha passado por uma cirurgia. O cirurgião, o anestesista que aplicou a anestesia dela ficou falando: essa menina parece que nem tomou anestesia, que ela tá quase quebrando a incubadora. E ela braba lá, querendo quebrar, o efeito da anestesia já passando. Eu achei aquilo ali a coisa mais linda do mundo, sabe? Aquilo ali era Deus trabalhando, mostrando o quanto ela tinha saúde e força. Aí ali ela foi pra UTI, voltou pra UTI, né? Aí voltou, eu fui com ela.
E na hora de voltar pra casa das mães eu passei mal, porque eu tava sem comer, não tinha parado um minuto pra descansar. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, sabe? De cesariana sem descanso. E como eu não tinha comido, tomado água direito, não tinha tido descanso nem nada, eu passei mal, sentei. Aí o esposo dessa minha amiga, né, Joselma, que é o pai do Murilo, os dois me ajudaram a voltar pra casa das mães nesse dia, eles me levaram até lá. Aí foi que eu tomei um banho, comi uma besteirinha de lanche que eu tinha na bolsa e dormi. Para o outro dia eu botava o telefone para alarmar sempre o mesmo horário, sabe? Aí eu acordava 6 horas da manhã, tomava banho, às vezes vinha comida, às vezes não vinha, aí comia o que tinha. E quando não tinha, não comia, porque assim, eu tava com bem pouquinho de dinheiro, mas eu não tava conseguindo sair para fora porque eu tinha receio, porque eu não conhecia o hospital, não sabia onde que vendia lanche, apesar que vendia na frente do hospital. Mas eu tinha receio de sair cirurgiada por conta do coronavírus, eu fiquei com aquele receio todo, sabe? Aí eu comi o que eles traziam. Ou então que as meninas lá me ajudaram bastante. Tinha muitas meninas lá que me ajudaram. Teve muitas amigas minhas. A Manuele, que eu falei pra vocês no outro vídeo, ela foi levar comida pra mim lá. Ela levou lanche, levou bastante coisa, levou fruta. Deus usou ela, graças a Deus. Não só ela, como muita gente pra me ajudar o tempo que eu tava lá. Minha sogra mandava sempre comida, suco, ela comprava suco, mandava pra mim, comprou remédio pra mim, e sempre levava alguma roupinha, minhas roupas elas lavava às vezes, levava comida, lanche, sabe, às vezes. Então assim, eu tive um suporte grande, porque Deus colocou muitas pessoas pra nos ajudar, sabe. Inclusive eu tive uma amiga minha daqui, que como eu tava na casa das mães, eu não tava tomando os remédios ainda, antes da minha sogra mandar o remédio que eu tava precisando, a minha amiga daqui já tinha mandado a mãe dela levar, porque ela tinha consulta por coincidência no IMIP. Aí os remédios dessa minha amiga que teve nenenzinho junto comigo, que que eu falei pra vocês que acompanha as menininhas tudinho junto, que tava grávida junto comigo. Então os remédios dela, ela mandou pra mãe dela me dar lá. E foi os que eu tava tomando pra dor, pra os gases da gestação, dos gases que fica, pra tudo. Então comecei a iniciar as medicações através dela. Aí depois minha sogra comprou, mandou também. E assim eu ia indo, cada um, Deus usando, cada um, Deus tomando a frente, não deixando faltar o pão, não deixando faltar nada. Sempre Deus proveu alguém para me ajudar. Também teve uma outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que me ajudou bastante. Desde quando eu estava no quarto, né, ela me ajudava a levantar, me ajudava a me dar alguma comida. E inclusive foi comigo na UTI Caone uma vez, eu não me recordo o nome dela aqui. Mas foi uma bênção, um anjo que Deus também colocou na minha vida. Ela foi também levar lanche pra mim lá, né? Na casa das mães. Oi, meu amor.